Bem, vamos lá falar um pouco sobre, continuar falando um pouco sobre o clima, na verdade, e agora, a partir de agora, a gente vai falar um pouco sobre o que são os atributos ou elementos do clima. Vamos lembrar que nas últimas aulas a gente viu os fatores climáticos, que eram aqueles fatores que, ao interagirem uns com os outros, vão formar os diferentes climas do mundo. A gente viu a questão da latitude, a gente viu a questão da longitude, desculpa, da latitude, da altitude, a gente também viu questões como relevo, questões como correntes marítimas, questões como massas de ar. Tá? Todos esses são elementos que são encontrados nos diferentes espaços do globo e que vão, a partir da sua interação, esses fatores, a partir desses fatores a gente vai ter a interação entre eles e vão formar os diferentes climas do mundo. Tá? Mas ó, todo clima, todos os climas que a gente estudar e a gente prestar atenção, eles vão ter os chamados atributos ou seus próprios elementos. Quais são os atributos ou os elementos do clima? São a temperatura, tá? A pressão atmosférica e a umidade. Tá? Então, todos esses climas que a gente vai tratar, que a gente vai discutir, todos eles têm essas características, né? Ou alguns deles vão ter uma característica maior de temperatura, menor de temperatura, outro vai ter a característica de maior, de menor pressão atmosférica, de maior ou menor umidade, tá? Mas eles são atributos ou elementos de todos esses climas. Para a gente analisar esses diferentes climas no mundo, a gente vai analisar também esses atributos, tá? Lembra que aqueles elementos, daqueles fatores climáticos, perdão, que eu falei anteriormente, eles são os fatores que vão influenciar as características daquele determinado clima. Mas em todos eles eu vou ter que aferir a temperatura, vou ter que aferir a chamada pressão atmosférica, saber como ela se comporta e saber como se comporta a umidade, beleza? Na aula de hoje, especificamente, a gente vai falar um pouco sobre a questão da temperatura e a questão da pressão atmosférica. E na próxima aula, a gente vai se deter um pouco mais a questão da umidade, porque a gente vai falar também sobre questões de chuvas, beleza? Então, vamos analisar hoje primeiro o elemento do clima chamado temperatura e o elemento do clima chamado pressão atmosférica, beleza? Vamos lá? Vamos lá, gente. Então, vamos falar do primeiro atributo ou elemento do clima que é importante, que é um atributo ou um elemento que a gente escuta bastante, tá? Quando algum apresentador de jornal, algum lugar na internet a gente vai analisar, a gente sempre verifica o primeiro elemento ou atributo do clima que a gente verifica é exatamente a temperatura, né? De que forma ela é medida, o que que é a temperatura, tá? Nos diferentes países a gente tem, obviamente, unidades de medida de temperaturas diferentes, mas no Brasil e na maior parte dos países a gente utiliza o grau Celsius para medir a temperatura, tá? E o que que seria esse atributo do clima, então, chamado de temperatura? A temperatura, gente, é a intensidade de calor existente na atmosfera, tá? Então, qual é a intensidade do calor existente na atmosfera? A partir dessa aferição, a gente vai colocar ela em graus Celsius aqui no Brasil, por exemplo, né? Então, qual é a intensidade desse calor presente nessa atmosfera, tá? A gente vai ter que medir isso, tá? Vamos lembrar que quando eu falei lá no fator no fator climático altitude, eu falei um pouco sobre como a atmosfera ela é aquecida, né? Lembra o seguinte, a gente falou lá que o Sol ele não vai aquecer diretamente a atmosfera. Lembra que eu falei lá de colunas de ar? Lembra que eu falei lá da quantidade de gases presente numa determinada atmosfera? Né? E isso vai ser importante para a gente aferir, por exemplo, a temperatura. Por quê? Porque o Sol ele não vai aquecer diretamente ali os gases presentes na atmosfera, tá? Ele vai na verdade atravessar, os raios solares atravessam a camada da atmosfera sem necessariamente aquecer esses gases, por exemplo, como poeira, como vapor de água. Ele vai chegar até a superfície, vai aquecer essa superfície do planeta, e aí a partir de então ele vai irradiar o calor, e aí, se a gente tiver gases presentes nessa atmosfera, quanto mais gases presentes na atmosfera, esses gases vão ser aquecidos também,
ou seja, de uma forma indireta, não necessariamente de uma forma direta do aquecimento com a chegada dos raios solares, melhor dizendo, né? Na verdade, vai chegar os raios solares até a superfície e essa superfície vai irradiar. Lembra lá que a gente falou também que cada superfície vai irradiar de uma maneira esse calor, tá? Por exemplo, a gente vai ter o prédio, a calçada, as áreas agrícolas, cada um vai ter uma característica de radiação desse calor para a atmosfera. A gente sabe muito bem que analisando a partir do comportamento, até no senso comum, a gente analisando também de forma empírica o nosso dia a dia, a gente sabe que em áreas, por exemplo, que tem muitos prédios, muitas calçadas, a gente tem uma maior temperatura, uma média maior de temperatura, enquanto que em áreas com o solo desnudo necessariamente, ou com áreas de floresta, a gente tem uma média de temperatura mais baixa nessas áreas. Isso dá para ver, inclusive, nas cidades, tá? Então, vamos lembrar de novo que a temperatura ela é a intensidade de calor existente na atmosfera, beleza? Então, esse é um atributo, essa é uma característica fundamental do clima e para a gente medir os climas. Então, se está 39 graus, se está 20 graus, se aquele dia fez 9 graus, essa medição é a medição feita a partir da intensidade do calor na atmosfera, beleza? Seja aqui em áreas tropicais, seja em áreas subtropicais ou em áreas equatoriais, seja lá próximo dos polos, a gente vai medir então a partir da temperatura a intensidade de calor presente na atmosfera, beleza? Muita gente me pergunta, quando a gente fala um pouco sobre características de temperatura, como é medida essa temperatura, de onde vêm essas informações, tá? A gente, né, na verdade, tem informações oficiais, tem vários organismos oficiais do próprio estado que afere essas temperaturas. Na verdade, em alguns espaços, inclusive nas cidades, a gente vai ter uma aferição padrão, vai ter um padrão, uma padronização de como vai aferir, por exemplo, a temperatura, até a questão da umidade, até a questão de outras características do clima. E, geralmente são estações climatológicas, estações meteorológicas também, tá? E essas estações, elas exercem um padrão, geralmente elas estão localizadas em diversas áreas, pode ser na cidade, pode ser no campo, tá? Mas elas minimamente tem um padrão, né, de padrão de equipamentos, elas têm um padrão de como elas são caracterizadas. Por exemplo, essa aqui é uma estação climatológica ou estação meteorológica. Aqui a gente tem a medição da temperatura, a medição da umidade, feita de uma forma padrão. Então, por exemplo, às vezes a gente tem estações meteorológicas em diferentes lugares de uma cidade, né? Por isso que a gente tem, por exemplo, às vezes uma informação na internet que em tal lugar, zona sul de São Paulo, a gente tem uma determinada temperatura, uma determinada umidade, e na zona norte tem uma outra temperatura, uma outra umidade, né? Até informações no nosso próprio smartphone traz aí a nossa informação de localização e junto a essa informação de temperatura, e a gente sabe que ela é diferente. Se a gente se desloca, por exemplo, da zona sul de São Paulo para a zona norte de São Paulo, a gente vai ver que pode mudar essa temperatura porque vai ter todos aqueles fatores que vão influenciar na mudança de temperatura, certo? E só que ele precisa ter um padrão, essa medição de temperatura oficial precisa ter um padrão para a gente saber os diferentes lugares, tá? Sempre alguém me pergunta, professor, aqueles totens nas ruas, que tem propagandas que colocam lá a umidade, a qualidade do ar também, eles têm diferenças em relação a essas estações climatológicas, ou seja, nesse oficial aqui? Tem bastante diferença, tá, gente? Por quê? Porque não é bastante diferença, mas vamos dizer que tenha diferenças, por quê? Porque os termômetros que são localizados nessas áreas, nesses totens, eles estão próximos geralmente a ruas, eles estão próximos ao asfalto, à calçada, e geralmente em áreas urbanas, tá? E a gente sabe, lembra lá do albedo, né? Lembra lá que esses tipos de superfícies, eles transportam muito mais calor para a temperatura da atmosfera, eles têm um calor específico diferente, eles vão emitir, radiar, melhor dizendo, o calor para essa atmosfera. Então, geralmente,
esses termômetros de totens, às vezes eles colocam uma temperatura maior do que o padrão, que é o padrão exercido aqui por esse tipo de estação climatológica, tá? Essa estação climatológica aqui, por exemplo, ela tem tem um padrão de ter uma área de terra, ela não tem, vejam que o solo é desnudo, ele não é calçado, ele tem uma outra característica. E todas as estações climatológicas se prezem, elas têm esse mesmo padrão para a gente não ter diferenças, né, nessa aferição de temperatura, de umidade, enfim, beleza? Então, para quem sempre me pergunta como é que a gente tem a aferição dessa temperatura de forma padrão, é assim, tá? Então, os órgãos oficiais de governo, eles fazem a aferição dessa temperatura de umidade a partir dessa padronização aqui dessas estações meteorológicas ou estações climatológicas, beleza? Bom, gente, então a gente tem outro atributo, elemento do clima que a gente precisa saber um pouco sobre ele também, tá? Que é a pressão atmosférica, tá? O que que é? A gente sempre ouve falar também, assim como a temperatura, assim como a umidade, a gente sempre escuta falar em pressão atmosférica. Olha só, a pressão atmosférica, na verdade, o conceito é que ela é a medida da força exercida pelo peso da coluna de ar contra uma área da superfície terrestre, tá? Então, a pressão é essa medida da força dessa coluna de ar sobre um determinado espaço, sobre uma determinada superfície terrestre. É quanto essa força ela é exercida por essa coluna de ar. Algumas colunas de ar elas exercem uma força grande, né, em relação à superfície, outras menores, tá? E tem a pressão atmosférica tem uma relação absoluta aqui com a temperatura, que foi aquele atributo que a gente viu ainda há pouco, tá? Por quê? Porque, ó, gente, quanto maior, mais elevada a temperatura, quanto maior a temperatura de um determinado espaço, portanto, maior vai ser a movimentação das moléculas de ar e mais elas se distanciam uma das outras, tá? Ó, presta atenção. Quanto maior, então, a temperatura, maior a movimentação das moléculas de ar e elas vão se distanciando, tá? E elas vão se distanciar, tá? Então, nesse caso, o resultado disso vai ser o mais baixo. O mais baixo é o número de moléculas em cada metro cúbico de ar, porque elas estão se distanciando em áreas de maior temperatura, tá? Em áreas que a gente vai ter uma maior temperatura, então as moléculas vão estar se distanciando. E menor será o peso do ar, tá? Então, se essas áreas, essas moléculas estão se distanciando, estão tendo um afastamento entre elas, essa área, esse peso da coluna vai ser menor, tá? Elas estão mais afastadas, o peso do ar então é menor, tá? Ao mesmo tempo, então, quanto menor a pressão exercida sobre uma superfície, a gente vai ter um maior número de moléculas próximas, né? Então, quanto menor a temperatura, as moléculas elas vão estar próximas. Em baixas temperaturas, as moléculas de elas vão estar mais próximas uma da outra, tá? Então, vai ter, portanto, uma maior pressão atmosférica, tá? Ai, professor, não estou entendendo. Vamos lá de novo. Ó, quanto maior a temperatura, mais as moléculas estão se afastando do ar, né? E menor a pressão atmosférica, portanto, tá? E quanto menor a temperatura, a gente vai ter uma aproximação maior das moléculas de ar e, portanto, a gente vai ter também uma maior pressão atmosférica, tá? Tem um desenho aqui, ó, mostrando um pouco isso, tá? Olha só aqui, ó. Quanto maior essa temperatura, né, a temperatura do ar, as moléculas elas vão estar se afastando. Vamos ver, vamos prestar atenção aqui como essas moléculas de área de baixa temperatura, elas estão de altas temperaturas, perdão, elas estão se afastando, tá? E aqui está ocasionando então uma área de baixa pressão, uma baixa pressão atmosférica, tá? Ao contrário, quando a gente tem uma baixa temperatura do ar, tá? As moléculas elas estão mais se aproximando, né? Se aproximando um pouco mais das outras e a gente vai ter uma alta pressão, né? Uma alta pressão atmosférica. Outra coisa importante é que se a gente tem então uma área de alta pressão,
essa área de alta pressão vai se deslocar a partir do vento, né, do que a gente chama de vento, portanto, para áreas de baixa pressão. Vejam só, áreas de alta pressão se deslocam então para áreas de baixa pressão, tá? Elas estão mais, as moléculas de ar mais condensadas, uma alta pressão atmosférica e vai se deslocar, portanto, para áreas de alta temperatura e baixa pressão, tá? Essa é usualmente a forma como a gente tem a movimentação, então, dessa pressão atmosférica, tá? Eu sempre conto na sala de aula, de vez em quando eu conto uma piada só para a gente... ela é ruim, a piada, admito, tá? Mas é só para a gente decorar um pouco, para a gente ver um pouco como é isso. Ó, em áreas de alta temperatura, né, tá quente, calor, uma temperatura alta, a gente quer se afastar. A gente não quer que ninguém fique pegando na gente, se afastando uma das outras. A gente quer afastamento, né? Mas em áreas quando a temperatura está baixa, com temperaturas baixas, está frio, portanto, a gente quer ficar mais juntinho, mais junto da galera, né? Então aqui a gente vai ter as moléculas mais próximas em áreas de baixa temperatura, portanto, e moléculas mais afastadas em áreas de alta temperatura e moléculas mais juntas em áreas de baixa temperatura, tá? Com muita molécula, a gente tem então uma área de alta pressão, com moléculas afastadas, a gente tem uma área de baixa pressão. Vai se deslocar essa pressão atmosférica de áreas de alta pressão para áreas de baixa pressão. Beleza? Não esqueçam disso. Essa questão é fundamental para a gente entender esse fator climático e a pressão atmosférica. Vamos lá analisar outras coisas de forma mais ampliada. Ó, então, o que acontece aqui, né, nessa questão da pressão atmosférica? Quando o ar ele é aquecido, quando a gente tem um aquecimento então do ar, ele vai ficar menos denso, tá? E geralmente, como ele fica menos denso, então ele vai subir, tá? A gente tem um ar mais aquecido, numa área mais aquecida, por exemplo, aqui próximo à linha do Equador, trouxe esse desenho aqui, ó, que mostra que a linha do Equador, as áreas do Equador, elas são de alta temperatura. Vamos lembrar, né, que com a latitude do Equador, a gente tem áreas de alta temperatura, ou seja, então são áreas de baixa pressão, alta temperatura. Vejam a relação aqui. Então é uma área instável, né? O ar é aquecido geralmente aqui, ele vai subir. Correntes de ar ascendentes, de ar quente e úmido vão ascender mais a atmosfera, tá? Então quando o ar é aquecido, ele vai ficar menos denso e ele vai subir, tá? O que faz isso? Esse ar menos denso que vai subir, ele vai diminuir a pressão sobre a superfície, daquela área da superfície, e vai formar uma área de baixa pressão atmosférica, né? Então, se a gente tem uma área com uma alta temperatura aqui, como por exemplo a linha do Equador, essa baixa temperatura, esse ar aquecido aqui, ele tem a tendência então de subir mais para a atmosfera, tá? Então ele vai vai formar então uma área de baixa pressão atmosférica. Então próximo à linha do Equador a gente tem área de baixa pressão atmosférica, tá? E essa área de baixa pressão atmosférica, ela também é conhecida como área ciclonal, tá? Chamada também de ciclonal, ou seja, que é receptora de ventos. Viu aquele desenho que eu mostrei no slide anterior? A gente tem uma área, né, que é de baixa pressão e ela vai receber, então, os ventos de outras áreas que estão em alta pressão atmosférica. Então, quer dizer que essas áreas de baixa pressão atmosférica, elas são receptoras de vento, tá? Aprende isso. Ó, ao contrário, quando o ar ele é resfriado, a gente tem um resfriamento do ar, portanto, ele vai ficar mais denso, lembra lá as moléculas mais densas, e ele vai descer formando uma zona de alta pressão, tá? Ele vai descer, então, essas moléculas elas vão descer e vão formar uma área de alta pressão. Vim aqui no desenho também, ó, uma corrente descendente. Essas correntes ascendentes subiram na alta atmosfera, lá que o ar é mais frio, denso, seco, ela vai retornar aos trópicos e vai ter uma corrente descendente, tá? Então, aquela corrente ascendente que subiu com ar quente e úmido, quando chega lá em cima, ela vai receber na alta atmosfera um ar frio e seco e ela vai retornar. Vejam que a gente vai ter um retorno, então, dessa corrente, ela vai ser uma corrente descendente, tá? Então, a gente vai dizer também que essa área é uma área de alta pressão, tá?
alta pressão e também conhecida como a área anticiclonal, ou seja, que é emissora dos ventos, que emite os ventos para os lugares de baixa pressão ou áreas ciclonais, tá? Esses movimentos acontecem aí de forma das mais variadas formas em termos de espaço, tá? Esse movimento, por exemplo, ele pode ocorrer entre áreas que são pequenas, de áreas regionais, por exemplo, em áreas que distam mais ou menos alguns quilômetros apenas, como, por exemplo, a brisa marítima. Quem nunca ouviu falar da brisa marítima, né? A gente tem do mar para o continente a área do continente geralmente recebe um pouco mais de ar vinda do mar, né? Principalmente durante o dia, porque a gente tem durante o dia uma alta temperatura em áreas do continente, ao mesmo tempo lá na área do mar a gente tem umas temperaturas menores e esse ar lá do mar ele vai se deslocar a partir da movimentação então desses ventos, vai se deslocar para as áreas de praia, por exemplo. Isso a gente conhece como brisa marítima, né? Durante a noite, esse movimento vai acontecer de forma diferente, né? A gente vai ter, então, uma corrente de ar do continente para o oceano, né? A brisa continental, tá? Mas a gente percebe muito mais e fala muito mais sobre a brisa marítima, que é esse deslocamento dessa massa de ar que sai do mar, que vem para as praias, as áreas continentais e que recebem aquela chamada brisa marítima. Mas isso também pode acontecer, gente, em escala regional, tá? A gente pode falar, por exemplo, de uma massa equatorial continental que atua sobre a Amazônia, que é essa área equatorial, ela é uma área quente, né, que vai atuando ali naquela região de uma massa equatorial grande e ela vai se movimentar a partir, então, dessas movimentações, ela é uma área de baixa pressão, ela vai se movimentar no movimento, então, ciclonal e vai receber outras massas de ar com mais alta pressão, tá? Então, esse movimento dos chamados atributos ou elementos do clima, eles podem ser em escala regional, em escala local, em escala regional também, beleza? Ó, a gente também tem um esquema um pouco maior, se a gente analisar aqui o globo. Lembra que a gente tem, em função da latitude, a gente tem, em função da esfericidade da Terra, melhor dizendo, a gente tem diferentes latitudes e aqui a gente tem áreas de baixa pressão, zonas de alta pressão. Vejam aqui, se a gente analisar o globo, ó, essas áreas em azul são áreas de zonas de alta pressão, tá? São zonas de alta pressão, ou seja, aqui as moléculas de ar estão muito mais juntas, estão se deslocando para áreas de baixa pressão. Essas em verde aqui que tem esse mapinha, né, esse esquema, melhor dizendo, e a gente vai ver que essas áreas verdes são áreas de baixa pressão, ou seja, que as moléculas estão mais afastadas e vão ser regiões receptoras de vento, tá? Então a gente tem o deslocamento aqui do ar quente, né? O deslocamento do ar frio em determinadas regiões do globo, tá? E algumas direções que esses ventos vão tomar, tá? Em algumas áreas a gente tem formação de nuvens em função do carregamento de umidade. Vejam aqui, ó, que nessa área equatorial a gente tem uma grande quantidade de formação de nuvens, tá? E essas áreas, então, elas têm uma maior umidade também. A gente já falou porque elas têm mais umidade, né? A partir lá dos elementos, são áreas da linha do Equador que tem uma quantidade maior de temperatura alta, lá tem uma quantidade maior também de vegetação, são várias características que fazem com que essa região tenha bastante umidade, tá? Essa região do globo. Beleza? Então, esses foram os esquemas, o esquema da circulação atmosférica em uma escala geográfica maior, tá? De como acontece esse atributo que a gente conhece como atributo climático, que é a pressão atmosférica. Beleza? Até a próxima aula.